Pô, você está falando uma coisa, não é porque ele tem contrato. Uma vez bem conversado, ele não pode rescindir o contrato se ele tiver interesse. Pô, quem tem que pensar numa melhora do futebol, eles não pensam. É isso que você falou. 100% de votos para o Edinaldo, porque não quiseram responder para o Ronaldo. Se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho. Abel ou Ancelotti? Ancelotti passou. Ô, Galvão, ele vai disputar o Mundial, não passou. Fala, resenheiros! Hoje o bicho pegou. O Galvão Bueno voltou para a TV aberta e já chegou daquele jeito. Sem papas na língua e jogando a real sobre a seleção brasileira. Teve treta, teve opinião forte e, claro, muita polêmica envolvendo o CBF, Jorge Jesus, Abel Ferreira e até o Ronaldo Fenômeno. Então, sem enrolação, bora direto pro vídeo porque essa resenha tá pesada. Mas falta muita coisa para a seleção brasileira, né? Eu acho que a gente vive um momento muito delicado. Nós tínhamos outro parceiro nosso aqui, de tantas Copas do Mundo que fizemos juntos, o Léo Júnior, que ele falou na transmissão e eu repeti no meu comentário, que ele assim, chegou um momento que parecia que de um lado era um time profissional, do outro lado era um time de amadores. Então, essa coisa que me incomoda, profundamente me incomoda. Quer dizer que me incomoda profundamente. O Dorival saiu. Nós estávamos nos primeiros jogos contra a Inglaterra, contra a Espanha, sair de lá, que coisa, que bacana essa vitória, você vai da Inglaterra, vai buscar o empate contra a Espanha, jogando contra a Espanha, agora, mas não deu a liga, não aconteceu, o Dorival saiu, ele vai ver o nosso programa, deixa ele respirar um pouquinho, acertar a vida dele. Então eu digo o seguinte, eu quero só terminar o primeiro bloco, na sua cabeça, você vai ser o último. Na sua cabeça, quem deve ser o técnico da seleção brasileira? Agora, então, o Edinaldo tem que ser já, Edinaldo. Não pode o diretor de seleções dizer assim, talvez não tenhamos um técnico para a próxima data FIFA. O Edinaldo vai ser o técnico? Vai convidar um de nós aqui para fazer a convocação, para jogar contra o Equador, dia 2 de junho? Não tem, é absurdo não termos um técnico antes dessa data. Casão, para você. Ou Abel ou Jorge Jesus? Ou Abel ou Jorge Jesus. Vamos para Portugal. Mauro Naves. Abel ou Ancelotti? Ancelotti passou. Ô, Galvão, ele vai disputar o Mundial, não passou. Você está falando uma coisa, não é porque ele tem contrato. Uma vez bem conversado, ele não pode rescindir o contrato se ele tiver interesse? Pode. Você está descartando o Ancelotti? Não, mas você tem todo direito. Não, o impedimento dele é o Mundial agora nos Estados Unidos. Eu acho que ele gostaria de ir lá. Aí, óbvio que desse jeito, ele perderia esses 2 jogos de junho. O Mundial foi depois. Mauro, o Mundial é depois. Ele quer o Ancelotti ganhar de novo o Campeonato Mundial de Clubes. A Champions. A Champions. Ele quer ganhar. Se ele ganhar, não sei nem se ele tem interesse no Mundial. Sim, mas isso acaba antes. Isso acaba agora em maio. Não, eu sei, mas depois tem o Mundial. Aí o Mundial é em junho. E tem mais um ano de contrato. O Mauro tem um mas cara não pode lá. rescindir Ele só consegue o Ancelotti se o Real Madrid mandar ele embora. Se ele não rescindiria. Não. O Mauro tem um cara lá, que o Ronaldo é o presida, né? Você fica em casa, porque hoje você não repete essa história mais não, que senão você toma um puxão de orelha a hora que você chegar. A hora que você chegar em casa. Então, nós vamos para a história. Eu falo aquele do preso, porque o Ancelotti chegou a propor a ele de dividir de Brasil e de Real Madrid. Ele disse, não. Chegou a propor a ele de vir um assistente dele para cá, que ele viria só por jogos. E o presidente do Real Madrid disse não. Então é por isso que o Falcão fala isso. Okay. Mas tudo bem. Então, Jorge Jesus ou Abel? Abel ou Ancelotti? Falcão? O Ancelotti seria meu preferido, mas se não tem só eu ia de Guardiola. Porque me parece um treinador que tentaria resgatar aquilo que o brasileiro gosta. Que é o jogo. Ninguém falou de um brasileiro, Ronaldo. Quer pular? Não, não, eu tentaria, mas isso realmente deveria ser com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo. É lógico. Mas eu tentaria, na ordem, o Guardiola, Jorge Jesus, Abel, e se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho, que eu acho que ele faria Gosto muito da uma ideia. coisa emergencial até a Copa. Ele faria um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente. Com o grupo, né? Mexer com essa circunstância. Estou com você, de nome daqui,
Mas eu vou dizer uma coisa, eu falei com ele faz uns 3, 4 dias, e ele falou, ainda não falaram comigo. Eu disse, mas JJ, você me disse que seu sonho era de ser técnico da seleção brasileira. Sim, mas ninguém ainda falou comigo. Agora eu já soube que já falaram com ele. Eu acho que está caminhando para o Jorge Jesus. Me cobrem segunda-feira que vem, que eu acho que está caminhando. Diga, Ronaldo. A questão financeira pode ser uma barreira aí, né? Porque o Jorge Jesus tem um contrato muito grande com o time Mas termina em maio e não discutiram ainda um novo contrato. Nos jogadores de meio campo do Brasil hoje, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E aqui nós temos um dos maiores jogadores de meio campo da história do futebol brasileiro e mundial. Os jogadores de meio campo do Brasil hoje jogam em times pequenos ou médios. Não temos um jogador de meio campo na seleção brasileira que joga num grande clube. Nenhum. Isso nunca aconteceu no futebol brasileiro, Ronaldo. Falcão, Casa, isso nunca aconteceu. Eu sinto falta do meio-campo. Casa falou em 9. O Gerson fez muita falta nesse jogo. O Gerson e o Bruno Guimarães, se os dois tivessem ali, querido, talvez colocasse uma impulsão. Mas não tem... Fora o Gerson que joga no Flamengo, que é um grande clube, os outros jogam em times pequenos ou, no máximo, médios da Premier League. Eu entendo. Não tem nenhum... Mas continue, por favor. Não, é assim, o Dunga, quando foi ser o Dunga também, não veio do maior time do Bayern, da Alemanha e tal. Isso é relativo, é a personalidade, é a bola que o cara joga, esses desfalques fizeram falta, mas também do jeito que jogou, se fosse jogar só com 2 ali contra 5 no meio campo, ia sofrer. Eu acho que o maior problema mesmo é aquele que o Ronaldo falou antes, falta de liderança e falta de personalidade. Você tem que começar a montar uma seleção brasileira, reconstruir uma seleção brasileira com coragem, com personalidade, com jogadores com liderança, porque aí facilita você montar um time, né? Facilita para você montar um time, facilita para o meio campo ser robusto e de imposição, facilita para ter os atacantes com confiança. Qual jogador da seleção brasileira hoje? E não estou falando dessa derrota da Argentina, não. No geral. Da eliminatórias toda. Os resultados estão todos ali do painel, pode voltar. Qual jogador que tem personalidade, que tem liderança desse time, que tem confiança de decidir um jogo? Ou até confiança de defender. Porque nós não vemos nada. A gente não consegue ver nada na seleção brasileira em termos de confiança de grupo. Aí mas isso volta também, né? Eu acho que pode ser um momento muito delicado, mas eu acho que isso... Né, ganha 2 jogos, 3, começa a ter a confiança novamente. E a volta do Neymar pode ser muito significativa para que isso volte a acontecer? Porque o Neymar, como é que você vê essa volta do Neymar? É uma referência para a garotada toda, né, também. Sim. Então pode ser uma injeção de ânimo, para a turma toda, além da capacidade técnica que ele tem, né? Que se bem fisicamente, ele vai fazer diferença com certeza. Eu ouvi, você explicou muito bem, dizendo que as contusões musculares, você que vem daquela longa recuperação, são normais, você também teve. É muito natural. Mas isso. Que você... Ali passou um recado para o Neymar. Eu sei que você tem uma admiração muito grande pelo futebol dele, eu também tenho, todos têm pelo futebol dele aqui, sem dúvida nenhuma. Mas você disse assim, tem que estar voando na Copa. Para estar voando na Copa, no mínimo 6 meses, só tem 3 coisas para fazer: comer, treinar e dormir. A frase foi sua. Mas eu acho que ele sabe disso. Ele sabe disso com certeza. E ele se sacrifica muito pelo futebol também, né? Ele é vítima da fama dele também. Qualquer passo que ele dá, ele tem uma repercussão enorme. Mas com certeza... Ele tem isso no radar dele de se sacrificar, de se resguardar para a Copa do Mundo. Ele sabe que muito provavelmente será a última Copa dele. Então, eu acho que se ele fizer um sacrifício grande e chegar bem para a Copa, ele pode fazer a diferença. Problema. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Por quê? Porque está todo mundo satisfeito. As cartas dele responderam, não vamos nem conversar com você, estamos satisfeitos com o que está aí. E o Edinaldo foi reeleito com 100% dos votos. Com os 27 presidentes de federação e mais os 40 clubes de primeira e segunda divisão. Então está todo mundo achando uma beleza. Está todo mundo achando uma maravilha. E a gente está aqui sofrendo com isso, com o futebol, com isso, com aquilo. Não consegue mais segurar, os garotos saem cada dia mais novos daqui.
não tem essa identidade. Agora não está fácil, não. E aí, o drama está aí mesmo. Para mim, o drama está aí. Quem deveria pensar nas melhorias do futebol, eles não pensam. Quem fica pensando somos nós, os programas de televisão, ex-jogador, como o Ronaldo, que se colocou à disposição, programas de televisão, jornalistas e tudo mais. Quem tem que pensar numa melhora do futebol, eles não pensam. É isso que você falou. 100% de votos para o Edinaldo, porque não quiseram responder para o Ronaldo, não quiseram dar uma possibilidade de outra pessoa colocar outras ideias. Ou então, não é nem colocar outras ideias, mostrar que está tudo errado. Sabe? Mostrar que está tudo errado. Eles sabem que está tudo errado. Todos eles sabem. É isso que eu tô dizendo, mas eles não querem mudar. E aí, resenheiros, que treta foi essa, hein? O Galvão voltou metendo o pé na porta e a seleção brasileira continua nessa bagunça. Mas e você? Quem deveria ser o novo técnico? Jorge Jesus? Abel? Ou outro nome? Comenta aí que a gente quer saber. E ó, se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo brabo como esse. Tamo junto, valeu e até a próxima resenha.